Boa tarde, galera, como é que tá? Tudo bem? Hoje estamos indo para o último programa ao vivo do ano. Eu estou aqui, eu sou Giuliano Perri, sou sócio-diretor da GP3O Investimentos. Estou substituindo internamente o Luiz Carlos Franco, que é o jornalista apresentador desse programa. E eu quero aproveitar esse espaço para um bate-papo hoje muito bacana aí. Eu quero falar por 30 minutos sobre uma historinha empreendedora, com a intenção aí de dar boas dicas aí para os jovens em relação à carreira, em relação a próximos passos e em relação a como investir seu tempo, sua vida num modelo adequado em que você consiga mensurar bem profissão, com família, com bem-estar, que eu acho que é um momento bem oportuno para a gente falar isso. Então, para começar aqui esse bate-papo, eu quero lembrar que nós estamos num momento de Brasil muito delicado. Nós estamos falando aí de um governo completamente instável, uma guerra entre o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado, o governo federal, ninguém se entende, um momento em que a Polícia Federal vem agindo muito forte aqui dentro do país, prendendo grandes empresários, prendendo grandes banqueiros, prendendo políticos, e o Supremo Tribunal Federal sob muita pressão, com relação a resultados efetivos do que está saindo dessa salada toda. Então é um momento realmente diferenciado para o Brasil e isso está refletindo um mal-estar muito grande na nossa sociedade e nas oportunidades que vão aparecendo dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, a gente sabe que durante esse ano foram perdidas quase 100 mil vagas efetivas no mercado de trabalho brasileiro. A gente está com quase 1 milhão de vagas a menos de trabalho formais dentro do Brasil nesse ano. Imagine você as informais. Então, aqui eu quero contar uma historinha bacana, com relação até à minha própria carreira, que eu já tenho mais de 25 anos de mercado. Hoje estou com 42 anos. Comecei muito novo ainda na década de 90 empreendendo, Eu tinha uma rede de lavanderia junto com meu pai. Naquela época era para compor a renda de casa. A gente não tinha dinheiro, tinha acabado o dinheiro na ocasião com a crise de mercado. Naquela época era o Plano Real, um pouco antes do Plano Real, mas o brasileiro de classe média já passava uma situação muito difícil, parecida com a atual, e a gente precisava se virar de algum jeito para gerar alguma renda para casa. Na ocasião, a minha família definiu, a gente teve uma lavanderia, aquelas bem de porta de garagem, modelo antigo, na qual, naquele momento, ainda muito jovem, tinha 17, 18 anos, o mercado empreendedor já me despertou alguma situação de vontade de empreender um dia. Eu, naquele momento, passava nas lavanderias, atendia clientes, ajudava a lavar roupa, fazia parte como se estivesse assim, no chão de fábrica realmente. Foi uma experiência muito grandiosa para mim, muito valiosa, porque ela durou praticamente 5 anos e despertou num adolescente uma ambição maior para a minha juventude mais à frente. E o que aconteceu naquele momento? Quando a gente via a situação de Brasil assim, indefinida, o mercado era muito menor que hoje. A gente não tinha as mesmas oportunidades de trabalho, não tinha tanta empresa estrangeira aqui no Brasil. Tinha umas grandes, claro, mas a gente também via assim, a gente via o mercado de comércio, de chão de fábrica, de indústria, era um mercado que ainda a gente tinha grandes possibilidades de crescer. Já tinha os grandes grupos nacionais, tinha Itaú, Bradesco, os bancos estatais, ninguém era do tamanho que é hoje, eram muito menores, e a gente naquele momento não via uma oportunidade de mercado de trabalho. O meu pai, um pouco mais velho, era um profissional liberal, queria trabalhar com consultoria, e eu, jovem ainda, precisava ajudar em casa. Perfeito. Ao estar no balcão do comércio, lidando com clientes, essa foi um dos grandes aprendizados daquele momento. Eu estudava numa escola de classe média aqui em São Paulo, e ao estar ali lidando com pessoas de todos os níveis sociais, uma coisa ficou muito clara para mim. Quando você quer cativar um cliente, uma pessoa, você tem que dar um tratamento diferenciado, um tratamento personalizado, e naquela ocasião o meu melhor tratamento era chamar a pessoa pelo nome. Isso parece pequeno, mas assim, a pessoa se tratando pelo nome, não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é estrangeiro, se é brasileiro, assim, você tratar a pessoa pelo nome próprio, chamá-la ao chegar, obrigado por você ter vindo aqui na minha lavanderia, seu Oswaldo, novamente, poxa, vem cá, deixa eu lavar tua roupa, tal, passa aqui 2 dias, pega de novo, seu Oswaldo, voltou, muito obrigado.
aquilo ali, o trato de como lidar com o cliente naquele momento chamou muito minha atenção. E quando eu passei para a minha primeira experiência corporativa, eu fui ser estagiário num banco francês, muito focado em atendimento aos seus clientes. Chamava-se Crédit Commercial de France, isso ali 1994, 95 mais ou menos. Eu estudava aqui na FAAP, na Administração de Empresas, e estava querendo o meu primeiro estágio no mercado corporativo. Tive a sorte de um amigo da minha família ser cliente da lavanderia e me convidar para trabalhar com ele dentro do banco, um banco que eu não sabia nem o nome, não conhecia, não tinha nenhuma intimidade com o assunto, e foi muito bacana eu aceitar o desafio. Não aceitei de primeira, aceitei num segundo desafio, num segundo pedido desse amigo da minha família, e ali em janeiro de 94 aproximadamente, comecei minha vida num banco estrangeiro, quando eu ainda não tinha nem terno, ainda não sabia nem usar a gravata. Bom, foi muito engraçado naquele momento, eu tive uma experiência de comprar 2 ternos, um sapato, alguma economia que eu tinha ali da lavanderia, e comecei a frequentar o banco. Me lembro que o banco era um corredor ali com mais ou menos 100 pessoas, aquelas mesas de operações, não tinha nada a ver com o que funcionava hoje, ainda tinha aqueles computadores grandes, um modelo bem antigo, mas ali, início de 94, era o início do Plano Real, e o Brasil estava melhorando sua economia, a época do FHC, uma estabilidade de moeda, e grandes grupos de estrangeiros estavam vindo para o Brasil. Inclusive, esse banco francês era muito focado em ajudar as empresas francesas e europeias a entrar no Brasil. Então a gente trabalhava naquela época com a entrada da Decathlon, Carrefour, quem mais eu posso citar aqui? As grandes multinacionais alemãs, Bayer, as montadoras, Volkswagen. A gente ajudava todo mundo no comércio exterior aqui com o Brasil, e foi uma carreira bem bacana, porque logo que eu entrei no banco, eu descobri que eu tinha vocação para aquilo. Eu me via ali como um super operador de moedas, um operador de câmbio, e comecei a trabalhar em cima disso, visando a minha formação. Então isso aqui é um recado muito legal para quem é novo. Sempre tenha na tua frente alguém que você possa sonhar em estar numa posição igual, em ter um perfil parecido, um mentor. Eu sempre me espelhei nos meus líderes, um grande líder. Eu sempre falava assim, em 3 anos eu quero chegar onde está esse cara, em 5 anos eu quero chegar onde está aquele outro cara. É muito importante você ter bons exemplos, e seguir os bons exemplos das pessoas que você considera de sucesso na vida profissional e em quem você vai passar pela sua frente. Então, eu ali com 19 para 20 anos, olhava os caras de 25 a 30 e já falava, nossa, um dia eu quero chegar nesse cara, O que eu tenho que fazer para chegar lá? E foi uma trajetória de muito estudo, muita coisa para fazer. Final de dia, eu era quase que um mascote da turma, mas final de dia, aquele tiração de sarro e tal, eu pegava um desses caras, mas eu falei, cara, dá para você me ensinar um pouquinho dessa planilha? Como é que eu faço? Como é que eu mexo nesse Excel aqui? Como é que eu olho para a moeda lá no exterior? E assim eu fui me desenvolvendo, fui seguindo a carreira corporativa. Então demorei 1 ano e meio para ser efetivado, tinha aquela ansiedade muito grande de ser efetivado na empresa. Depois fui operador júnior, fui operador pleno, fui operador sênior e cheguei a gerente da mesa com 25, 26 anos, numa situação que assim era o meu sonho de consumo naquela época. Foi ali mais para final dos anos 90, 99, depois de 5 anos de carreira no banco, eu estava chegando numa posição que eu achava super bacana e adequada. E quando eu cheguei lá, eu estava numa situação super delicada, porque eu não estava conseguindo separar a vida pessoal da profissional. Eu era um cara muito intenso, ali com seus 25, 26 anos, eu ia até o meu limite no trabalho, ia até o meu limite na vida pessoal, já morava sozinho aqui na cidade de São Paulo, com todas as suas oportunidades. Então, foi um momento muito duro para mim, quando o meu corpo respondeu muito mal aos excessos que eu vinha cometendo. Então, eu tive que tirar uma licença médica do banco, naquela época, e você imagina como se fosse uma separação de pais, Eu já tinha pais separados, parecia que era a segunda separação de pais na minha vida. Era eu saindo do banco para ficar em casa e não podendo voltar para o banco porque a minha saúde não estava permitindo. Eu estava perto de ter uma síndrome de pânico. Eu não cheguei a ter, mas eu estava muito perto, e até então eu nem sabia o que era isso. Foi muito bacana naquela época eu me entender, entender que eu tinha limites, que eu não era um super-herói, não era um super jovem que podia tudo, e eu tive que dar uma parada para pensar. Dar uma mensagem aqui para vocês, os caras mais jovens que eu conheço, sempre assim, respeitar o limite, lógico, a gente sempre quer mais, sempre tem, é muito importante ter ambição, é muito importante querer saber mais, aprender mais,
Agora, sempre tem que respeitar o seu limite, né? Será que eu consigo chegar lá? Será que vale a pena eu dar esse passo maior para chegar lá? Ambição nunca é ruim, responsabilidade, assim, atenção, né? Bastante cuidado é sempre importante. Bom, tive que sair do banco, né? Aí ali perto da anos 2000, pô, já tinha alguma reserva financeira, decidi morar nos Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, falei, poxa, será que eu consigo me livrar desse mercado financeiro e empreender aqui no mercado americano? Era muito novo, tinha alguma graninha para empreender. O empreendedor sempre precisa ter algum recurso ou da onde tirar esse recurso, né? Não dá para também abrir uma salinha, um escritorinho, um telefone sem ter nenhum recurso. Então eu logo encontrei um parceiro em Miami, estava em Miami, e o cara me convidou para a gente empreender no setor, naquela época, de câmeras de TV para circuito fechado, era CFTV, né? Era o circuito fechado de TV, essas câmeras assim para segurança. Esse cara era um brasileiro que estava exportando para o Brasil. E eu comecei a entender esse mercado junto com o cara. Acho que foi um projeto que não durou 6 meses, né? Era um negócio que não tinha absolutamente nada a ver comigo, nada. Eu não entendia nada de tecnologia, eu não entendia desse mercado, o mercado americano em relação ao mercado brasileiro. Então, assim, nesse momento que eu vi que eu não tinha alegria naquilo que eu estava fazendo, não tinha futuro, eu estopei rápido, eu parei rápido, eu cortei rápido, eu decidi não seguir com o projeto. E isso é muito importante, a gente não pode ter medo de errar, né? A gente tem que ir atrás da nossa felicidade, tem que ir atrás do que a gente gosta de fazer. Óbvio, se der para ganhar dinheiro com isso, maravilha. Se der para ajudar os outros, maravilha. Se der para influenciar bem os outros, melhor ainda, né? Até por isso que eu tenho tentado fazer esse tipo de conteúdo aqui que eu tenho passado nesses últimos meses. Eu quero estar influenciando com as minhas experiências as pessoas mais jovens, e o que eu tenho de experiência para passar para os mais velhos também, que ela seja usada de uma forma positiva. Então, assim, não está gostando do trabalho? Olha para o lado, né? Vê a situação do país. Pô, será que vale a pena agora, no Brasil de 2015, largar o emprego para correr risco? Difícil. Se você tem um perfil empreendedor, eu acho que essa crise vai trazer grandes oportunidades aí no ano de 2016. A gente ainda vai ter uma piora de cenário, muito provavelmente por essa queda do PIB de 3,2% em 2015. Ela deve ser perto de 2,5% em 2016. Então, assim, não tem muito como ter crescimento. Mas mesmo em país em crise, normalmente tem muita coisa que aparece nova e que tem oportunidade. A gente já falou bastante aqui sobre empreendedorismo, sobre carreira, né? Eu tenho visto muita coisa empreendedora e até sou sócio anjo, sócio investidor em algumas empreitadas, porque eu realmente acredito que a gente vai passar por crise, é cíclico, mas lá na frente a gente tem uma melhora e quem estiver bem posicionado vai se dar bem. Passada a história de Miami, eu voltei para o Brasil. Cheguei aqui em 2001, 2002 e não tinha emprego, não tinha emprego. Era uma crise na Argentina, uma crise na América do Sul, não tinha como arrumar emprego. Eu queria, nessa época, eu não queria ser empreendedor de novo, eu queria ir para o mercado corporativo, procurei as grandes casas, os bancos estrangeiros, não encontrei espaço. Os meus antigos amigos já eram outro banco na época, já tinha virado HSBC, tentei no ING, que era um banco holandês, tentei no Citibank, no Bank Boston, já tinha amigos desses bancos e realmente não tinha vaga. Por quê? Porque a América do Sul era tudo a mesma coisa naquela época, a Argentina teve uma crise, todo mundo cortou investimento no Brasil também. E aí um grande amigo meu, um amigo também de infância, né, me chamou para ir para a Reding Grifo, que era uma corretora de valores muito bacana ali no início dos anos 2000. Bom, onde eu acabei entrando em 2001. Veja bem, eu achei nessa época que eu estava dando um passo para trás. Eu estava entrando num mercado mais empreendedor, porque não era uma estrutura corporativa, aquele negócio de banco estrangeiro. Então, assim, eu entrei ali como uma pessoa jurídica na época, tinha que emitir nota para receber meu salário, recebia metade do salário que eu recebia no meu emprego anterior, mas tinha um upside muito maior. E eu enxerguei aquilo muito rápido. Então, eu me considerei um cara de muita sorte, primeiro, de ter bons contatos. Pô, eu arrumei um emprego porque um amigo meu me colocou, e depois porque eu estava numa empresa que era empreendedora e estava se preparando muito forte para um momento de abertura ainda maior do mercado, que era aquela iminência da entrada do Lula no governo brasileiro. Então a gente teve um 2001, 2002 de muita crise. 2001 a gente teve ainda o acidente das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Foi um ambiente muito turbulento que
passou ali até o final de 2002 um momento de muita tensão e depois foi uma abertura total do mercado brasileiro. E eu, de novo, tive a sorte, em primeiro lugar, depois acho que tive competência para estar num ambiente que surfou toda a onda de crescimento do Brasil, que foi ali de 2002 a 2010. Então, o que a gente fazia? A gente atendia clientes de todos os perfis no primeiro momento, a gente era uma empresa inovadora, a gente tentava dar um atendimento personalizado, com muita responsabilidade, com muito cuidado, trabalhando o branding da marca, trabalhando as pessoas, né? A gente acho que já naquele momento não tinha aquela imagem do cliente em primeiro lugar. Em primeiro lugar eram os sócios da empresa, era a companhia, né? Era um grupo que trabalhava feliz, tinha muito atrito para ver quem era sócio, quem não era, mas o interesse era todo em comum e a gente fazia vários programas de coaching, de workshops em conjunto para despertar aquele espírito de equipe na empresa e surfar uma onda que todo mundo tinha o mesmo objetivo, que naquele momento era transformar a empresa de uma corretora numa grande empresa de administração de recursos, numa grande área comercial de atendimento, né, e ser reconhecido pelos seus clientes pela inovação de seus produtos e pela performance de seus produtos. Então, a gente era uma empresa que chegou a ter, naquela época, acho que tinha 150 funcionários, ela foi no máximo até 300 e poucos funcionários, 2, 3 anos depois, e a empresa crescia 40%, 50% ao ano, porque a gente estava preparado para o mercado brasileiro com produtos de alta performance, com abertura de mercado e começou a tirar cliente dos bancos, né? Era uma espécie de desbancarização, ou seja, os clientes traziam o dinheiro para casa especializada em gestão de recursos, né? Eu, na época, acabei mudando um pouco de mercado, eu de operador de câmbio, eu entendia muito de dólar, de moedas, comecei a entender muito de bolsa e virei um gestor de ações, virei um gestor de bolsa de ações e a gente trabalhava com produtos exclusivos para os nossos clientes. Foi um mercado que a gente desenvolveu muito forte, foi uma história muito bacana, inclusive terminando numa venda da empresa para um grupo estrangeiro. A gente começou a ser sediado em 2005, 2006, acho que no melhor momento de Brasil, né, quando a gente estava tendo aquela febre de IPOs, de abertura de capitais. Existia uma vontade na empresa de ser sócio, de ser dono da empresa. Os sócios majoritários eram os grandes mentores, então a gente tinha um respeito muito grande por eles e eles iam distribuindo a ação para as pessoas que tinham maior performance, as pessoas que se destacavam no ano, e a gente ia construindo uma empresa com giro, com gente melhor que nós, a gente sempre ia querendo algo a mais, né? Quando a gente foi vendido para um banco suíço, era o Credit Suisse, né? Então a gente passou a se chamar Credit Suisse Hedging Grifo, ali 2006 para 2007 mais ou menos. Bom, foi aquele evento, muita riqueza gerada, né? A gente começou a ver umas coisas que a gente não imaginava, mas ainda assim a empresa, foi um acordo muito legal, uma joint venture que a empresa valeria mais quanto melhor a performance da empresa fosse nos próximos 5 anos. Então, quando a empresa foi vendida, apesar de a gente não ter mais mobilidade na partnership, na sociedade, que era muito importante para nós, tinha uma expectativa de que a gente pudesse valorizar a companhia, como se a companhia tivesse papel negociando em bolsa, que não acontecia naquele momento, mas a gente estava trabalhando ainda para valer mais para o mercado. E a gente foi surfando essa onda muito forte até a crise de 2008, 2009. Quando todo mundo levou um susto, teve aquela crise americana que foi fortíssima, né? Todo mundo ali estava meio de peito aberto no mercado brasileiro, porque você comprava ação na bolsa, subia, o dólar só caía, muito investimento estrangeiro, aqui sobrava dinheiro para captar, para fazer, para ir e vir. Então a gente ali em 2008, 2009 tomou um susto, porque a crise foi muito forte, né? Assim, grandes empresas lá de fora foram reduzidas a pó, né? Assim, as grandes montadoras, as aéreas também estavam num momento difícil. A aérea sempre estava em um momento difícil, mas naquele momento ali a gente viu o mercado americano se debilitar muito forte, um desemprego muito forte e pensou, poxa, como é que a gente vai surfar essa onda agora nessa crise? Como a empresa era muito ágil, a gente jogou para um lado, jogou para o outro, conseguiu alocar o dinheiro dos nossos clientes em outras modalidades. Por exemplo, na época a gente não usava renda fixa, passou a usar rapidamente e a empresa aí conseguiu sobreviver, foi bem, teve o apoio do sócio estrangeiro. Quando foi para 2009 a gente entrou ainda mais vivo, surfando mais, já mais esperto, ainda mais cuidadoso do que a gente já era, mas a gente acabou surfando uma onda muito legal de 2009, 2010,
quando eu estava assim, me sentindo no auge da minha carreira, era diretor do banco, era sócio minoritário da empresa que tinha sido vendida, e aí também estava acelerado demais, né, querendo muito mais, aquele momento assim de muita ansiedade, de querer fazer dinheiro porque a oportunidade estava passando, e acabei também passando por um momento difícil porque eu acabei sendo demitido do banco. Eu fui demitido, uma situação super delicada, me senti muito mal naquele momento, mas hoje eu agradeço o aprendizado de ter sido demitido uma vez na vida. Foi a única vez que eu fui demitido na minha vida, até aquele momento, e me abriu um monte de portas fora daquele ambiente que eu achava que era o ambiente da minha vida. Então, assim, um outro conselho para você que é mais jovem, né, é o seguinte: às vezes a gente acha que está no emprego da nossa vida, que não vai ter nada mais legal na nossa vida para a gente fazer, e não quer mudar de emprego, né? Mas normalmente nessas situações de dificuldade que a gente passa, é que a gente abre a nossa cabeça, a gente se reinventa, a gente pensa fora da caixinha e vai encontrar um caminho bacana aí fora. No meu caso, naquela época, então era ali já 2010, eu já estava com 35 anos mais ou menos, estava nascendo a minha primeira filha, foi uma emoção muito grande, então foi uma emoção para bem e para mal, né? E eu fui, a gente sabe que acontece essas coisas para a gente se distrair, né? Então veio uma notícia muito ruim, uma notícia muito boa, e a gente vai se distraindo e vai evoluindo em cima disso, vai se virando, né? O importante assim, quando a gente está no mercado de trabalho, quando a gente é jovem, né? É persistir, né? Persistir, se adequar, tentar melhorar sempre. E eu sempre busquei isso, eu sempre busquei trazer meus amigos para perto, trazer pessoas que eu conhecia para perto, formar novos talentos, tentar aprender com os caras que tinham para me ensinar. E aprender não é chegar lá aprender português, inglês, matemática, às vezes é algum conhecimento em relação à experiência de vida. Então eu adoro, né, pedir conselho às pessoas mais velhas, assim, esses grandes empresários com quem eu tive contato, sobre o que fazer, para onde ir, o que mirar, o que o cara depende, o que o cara está esperando de mim. Então assim, você hoje, e principalmente hoje, que a gente tem acesso a essas redes sociais, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, assim, você se comunica muito facilmente com quem você quiser. Você pode ser um cara aberto, fechado, você tem notícia o dia inteiro, Twitter, né? Hoje a notícia chega muito rápida, seja lá o que você estiver fazendo, todo mundo acompanha tudo, né? Hoje a gente viu uma ação da Polícia Federal, 50 mandados, você já sabia de manhã, na primeira hora da manhã, via UOL, via Valor, via Twitter, seja lá o que for, a notícia chega muito rápida. Então, assim, meu conselho aqui sempre seja uma pessoa flexível e entenda as situações para você poder debater ela com pessoas mais velhas e mais novas e formar a sua própria opinião, né? De que caminho seguir, para onde olhar, para onde, aonde focar, né? E aí, pô, eu dei uma parada nesse momento. Eu me lembro um antigo cliente meu, com 20 anos a mais que eu, um cara super experiente, super bem sucedido profissionalmente, me falou aquela hora: Juliano, você está saindo do banco, você está muito triste, muito legal. É o seguinte, nasceu tua filha, né? Você demorou 35 anos para ter uma filha. Fica com ela agora 6 meses, que vai fazer bem para você. E foi muito legal mesmo. Eu passei 6 meses como se eu fosse a mãe da minha filha. Eu e minha esposa cuidando da minha filha, criando um laço, foi muito importante. Por quê? Eu circulava com calma, cabeça aberta, e aí foram aparecendo novas oportunidades, novos convites, e surgiu mais um convite empreendedor para a minha vida. Era para montar uma área de clientes, né? Eu atendia clientes de alta renda, clientes private, dentro de uma corretora de varejo, né? Então, eu conheci o pessoal da XP Investimentos, que era um grupo empreendedor muito bacana, uma mistura de gaúchos e cariocas, uns caras que estavam chegando no mercado porque pensaram fora da caixinha, e por um contato em comum a gente se conversou para montar um business de alta renda dentro de uma corretora de varejo. Negócio desafiador, mas na hora eu fiquei super seduzido a voltar ao mercado. Isso já era ali 2011, eu já não era mais moleque, tinha um grupo forte que eu tinha formado na empresa anterior, que tinha desejo de trabalhar comigo, e eu articulei, conversei muito, me aconselhei muito para começar esse novo projeto. Esse novo projeto começou em 2011 e foi até agora o início de 2015, né? Foi um projeto completamente empreendedor, porque a gente saiu de uma empresa que já estava bem montada ao longo dos últimos 10, 15 anos e foi para uma empresa que tinha saído de uma garagem. Então, foi muito interessante, porque eu tinha tudo prontinho aqui no meu emprego anterior e aqui eu tinha que montar tudo, desde escritório, telefone, branding da empresa. Então, foi uma experiência muito rica, apesar de
extremamente desafiadora, né? Porque ao longo dos 6 primeiros meses nesse novo empreendimento, eu pensei em desistir. Eu peguei minha turma e falei, olha gente, será que não é para a gente recuar? Será que a gente não teve um erro de avaliação? Será que é isso mesmo que a gente quer? E graças a Deus, né, a gente persistiu, a gente seguiu o nosso caminho dentro da empresa e acabou transformando uma boa parte do nosso grupo em sócios da empresa. Uma empresa hoje que já tem duas empresas de private equity dentro, 2 investimentos grandes, né? Hoje é a maior corretora independente do Brasil e que está também trabalhando a desbancarização do investimento do brasileiro, ou seja, a XP Investimentos hoje, além de ela operar ações, operar renda fixa, etc., ela quer tirar o investimento dos bancos e trazer para uma plataforma aberta de investimentos que vende desde um banco BNP Paribas, um banco BMG, um banco Indusval, bancos de primeira, segunda, terceira linha, o próprio BTG, que agora está passando um apuro, mas era um grande parceiro nosso, JP Morgan, acesso ao mercado externo. Então, desbancarizar o investimento, assim, o que esses caras da XP, os meus antecessores lá fizeram? Eles tentaram chamar a atenção do investidor brasileiro, onde tem uma grande oportunidade, porque todo mundo é cliente dos grandes bancos no Brasil, todo mundo confia nos grandes bancos do Brasil. Agora, o acesso a produtos no mercado local, ele pode ser desbancarizado, você pode ser uma casa de distribuição, um agente independente de investimento e ajudar a formar clientes. É um mercado assim, praticamente sem entrada. Você está sem profissão? Você quer estudar sobre investimentos? Quer tirar seus certificados? Você pode ser um distribuidor de investimentos, né? É um negócio super legal, super empreendedor e acho que a XP foi um exemplo em que carregou esse mercado aí e hoje ela está sendo reconhecida pelo mercado. Então, essa experiência de XP, veja, eu já não era tão jovem, eu fui empreendedor novamente, conquistei a sociedade da empresa, que era muito importante para o meu momento de carreira, e também soube a hora de levantar a mão para sair. Eu enxergava ali os meus sucessores com uma vontade maior que a minha para aquele momento, para aquele momento de empresa, de Brasil, e eu acabei passando o bastão para os meus, vamos dizer assim, os meus formandos, né, os caras com 5, 10 anos a menos que eu. Falei, olha, vocês querem ficar com esse projeto, vocês estão com mais gás que eu, vocês são talvez mais competentes que eu, então eu vou deixar aqui o meu legado, eu quero que vocês assumam essa posição e continuem esse projeto, porque não é mais para mim, né? Eu já estou com a cabeça talvez em um outro momento, em um outro empreendimento, talvez em empreender novamente, talvez em usar meu nome para alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Aí no início do ano eu tive mais uma tarefa, que foi largar a minha sociedade na empresa XP Investimentos, que é uma empresa que cresce demais, para tocar meu projeto solo, né? Então o que eu pensei nesse momento? Falei assim, poxa, eu já estou aqui com meus 40, 42 anos de idade, agora eu vou fazer 42 no ano que vem, mas eu já estou num momento que eu quero, eu quero trabalhar muito, mas eu quero achar alguma coisa que eu me apaixone novamente, que eu, vamos dizer assim, que eu realmente me faça meu olho brilhar. E aí a minha primeira ideia foi assim, pô, o que eu faço em cima da minha carreira, né? Eu tive 20, 22 anos de experiência, estava com algumas aparições na TV, né? Eu tenho frequentado a TV, estava produzindo conteúdo aqui na AltV como convidado, e falei, poxa, deixa eu postar um pouquinho na marca Juliano. O que será que Juliano Perry pode trazer para os jovens, né? As pessoas que me procuram? Além disso, como eu uso as redes sociais, eu sou um cara que curto usar as redes sociais, eu não sou um agenciador de marketing, aqueles caras de agência de marketing digital, mas eu entendi como funciona cada uma das redes de relacionamento e eu gosto muito de expandir o meu conhecimento, tudo que eu passei, as minhas experiências para essas pessoas. Então daí eu fundei a minha própria empresa, que é chamada GP3O, Juliano Perry, Ouvir, Orientar e Organizar. Por quê? Porque eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu queria mostrar para as pessoas que eu tenho algo a agregar a elas e falei o seguinte, olha, eu vou funcionar aqui como um agente de investimento independente, eu vou funcionar como um sócio investidor em empresas que eu acredito, empresas de pequeno e médio porte, e vou explorar esse meu lado de passar conhecimento às pessoas. Aí eu não sabia se ia ser um e-learning, se ia ser através de palestra. Olha como aconteceu isso. As pessoas começaram a ver eu me comunicando de uma forma diferente, sem me apegar se o cliente era de alta renda, se o cliente era private, se eu ia cuidar do dinheiro dele. Eu comecei a me colocar como um disseminador de conhecimento em vários setores. E aí começou a aparecer uma demanda.
em relação à minha pessoa, né? Muita gente querendo entender se eu era investidor de empresa, se eu era um palestrante. E eu, pô, palestrante, deixa eu pensar. Não, realmente eu fiz palestra aqui para muito jovem e eu sei falar bem de cenário. Será que não cabe ser palestrante? Eu fui estudar esse mercado. Eu fui estudar esse mercado porque eu fui contactado por 5 agências de palestras para saber quanto eu cobrava, sobre o que eu falava. E assim, ou seja, eu mostrando aqui para as pessoas que eu estava vivo, mais vivo que nunca, porque o cara hoje de 40 anos que está atualizado é como se tivesse 25, eu fui mostrar para as pessoas que eu estava ali com a minha cara para bater, com o meu nome para usar, com a minha experiência para divulgar. Então, eu acabei formando uma empresa com várias leques de atuação, mas completamente empreendedora. Eu recebi uma proposta de uma empresa de branding, né, para fazer a minha marca, com um orçamento absurdo, um orçamento que não caberia numa empresa empreendedora. E falei, eu sou empreendedor. Não, mas você já teve isso, já teve aquilo. Eu falei, não, mas agora eu estou começando um novo momento. Isso é muito bacana. Nesses momentos de crise, a gente tem que usar um pouco do nosso, talvez o jeitinho brasileiro, mas do lado positivo, para fazer bons negócios, né? Hoje, a gente, se mexer um pouquinho na internet, acha um indiano lá em Palo Alto e faz um projeto de branding e afins por $200. Aqui no Brasil, tem gente cobrando R$50 mil. Tem as agências de marketing que cobram R$3 mil para cuidar de você. Mas, pô, será que você não pode botar uma pessoa técnica, cobrar menos e viver sob performance? Então, assim, a minha mensagem nesse negócio assim, é que não tem barreira para você se reinventar. Não tem barreira para você mostrar sua cara, né? Assim, os veículos estão abertos a todos, é de graça. Hoje as coisas são de graça, né? Instagram, Facebook, LinkedIn. Se você quiser pagar uma versão paga, legal, porque aí você tem alguns acessos, etc. Mas ou se você quiser botar teu vídeo no YouTube, é de graça. Se você quiser alguma coisa melhor, você paga. Enfim, eu acho que as oportunidades estão abertas a todos. É preciso ter um pouquinho vamos dizer assim, de persistência em descobrir qual é o melhor cenário naquele momento para o teu momento atual de vida, né? Eu, como tenho passado em muitas faculdades, eu vejo que as pessoas elas estão se sentindo, os jovens, né, eles estão um pouco mais empreendedores do que da minha geração. A minha geração era mais corporativa, a gente queria trabalhar nos grandes bancos. Hoje eu vejo a galera já mais interessada em empreender. E empreender aqui no Brasil não é só descobrir o app do momento, né, também essas invenções maravilhosas que recebem investimento de venture capital, de private equity, etc. Empreender pode ser você montar uma rede de restaurante, você inventar um produto inovador. Não é só tecnologia. A tecnologia a gente é o que mais ouve porque realmente a gente fala de Uber, fala de Airbnb, fala de Facebook, fala de Instagram, né? Empresas que ficaram gigantescas e que eliminaram empresas, né? Hoje não tem mais máquina de escrever da Olivetti, os carros estão ficando antiquados, né? Quando você fala da Tesla Motors lá na Califórnia, os caras já acham que os carros nossos tradicionais aqui já são coisa do passado. Então, assim, o mundo mudou, né? Hoje ninguém vive sem seu celular, sem talvez até teu relógio aqui, que traga já as coisas na tua frente, aquelas coisas que a gente achava que, quando assistia De Volta para o Futuro há 30 anos atrás, está tudo acontecendo aqui nesse exato momento. E, assim, a gente tem que aproveitar todas essas ferramentas que estão disponíveis para todos, porque, assim, o cenário ele é mais competitivo. Se você não estiver atualizado, se você não se atualizar, vai dançar porque vai faltar emprego, né? A gente tem um ano de 2016 que existem muito menos postos de trabalho, as empresas estão juntando 2 áreas em uma, 3 áreas em uma, e aí as pessoas vão perder emprego e tem que se reinventar, porque vai faltar emprego. A gente viu isso no cenário europeu aí na década passada. Sei lá, 30% dos jovens em Portugal e na Espanha não tem emprego. Como é que faz? Lá, no caso, né, até os governos davam uma situação mais interessante que o governo brasileiro dá para nós. Por outro lado, os países quebraram, né? Então, assim, eu acho que assim, não tem a receita do bolo correta, o que é, para onde eu devo ir, para onde eu devo correr, né? A gente já falou aqui de coaching, de carreira, de mentoring. Assim, eu acho que quando você está fazendo um estudo de para onde você quer correr, né? Você tem que se especializar, você tem que consultar, né? Eu com 42 anos fui buscar um coach super experiente de mercado para me ajudar nessa minha nova fase.
E hoje eu vou lá e dou coaching e mentoria para os caras mais jovens, ou não. Aparece cara mais velho para mim, para me perguntar o que eu acho de mercado, para onde eu vou, para onde eu não vou. Ou quando eu estou em palestras aí para as empresas que eu vou falar sobre mercado financeiro, sobre cenário econômico, sobre motivação. Assim, é um discurso para uma empresa X, é um discurso para uma empresa Y, é um discurso para um estudante. Você tem que ser maleável, você tem que ir se virando, você tem que ir se renovando. E é isso que eu aconselho o jovem atual a fazer, né? Assim, se prepare para ser um camaleão, né? Que se adapte às várias divergências que vão acontecer aí ao longo das próximas retas, né? Elas vão virar curvas mais pesadas, curvas mais leves, mas assim, as oportunidades elas vão aparecer. Esteja preparado para elas, né? Eu tenho um contato muito forte com os universitários, né? Muita gente me procura e eu até formo alguns grupos para a gente fazer uns debates, aconselhá-los. E assim, não precisa ter ansiedade de, com 21 anos, 22 anos, 23 anos, estar no emprego da tua vida, ou já está ganhando dinheiro, né? Ou está desesperado, assim. Calma, né? Tem muita oportunidade. E eu acho que assim, aproveita esse final de ano, aqui nós estamos chegando no finalzinho do ano 2015, foi um ano muito difícil, muito duro. O ano que vem vai ser muito duro, mas é aquele momento para a gente se renovar, né? Enxergar alguma coisa nova, ver aonde que a gente pode melhorar, onde que a gente pode encontrar alguma coisa que vai nos trazer felicidade, né? E também vai nos trazer o retorno, o reconhecimento, né? O que eu quero ser, o que eu quero fazer. Eu mesmo, agora 2, 3 semanas atrás, tive num workshop com um pessoal da Alemanha, em São Francisco Xavier, para entender como que eu fujo desse ambiente aqui, dessa Babilônia que é São Paulo, que a gente está o dia inteiro, né? Olha no celular, compra isso, vende aquilo, corre para lá, vê o que é investimento, vê como é que está o mercado financeiro, vê como é que está o mercado corporativo, vê como é que estão os números, o cenário econômico, assim, como é que a gente se desliga disso? Qual que é o hobby que a gente tem para se desligar? Então, assim, vamos lá, Juliano, final de semana vou para a praia. Durante a semana, trabalho o dia inteiro, à noite estou no clube, ou de manhã estou no clube. Eu tenho meus amigos com quem eu troco informações o tempo inteiro. E essa geração, a minha geração, né, que ela está se reinventando, ela é diferente da geração Y, aí, que são o pessoal mais jovem, que está querendo algo a mais, está querendo ver coisa diferente. Então, assim, o mercado é grande, ele passa por um mercado difícil, do lado corporativo, do lado empreendedor, mas assim, não pode se desistir, né? Nesses momentos de crise é que surgem as grandes oportunidades futuras, né? E essa era a mensagem que eu queria deixar aqui positiva para vocês, né? Esse bate-papo de meia hora. Depois, quem quiser entrar em contato comigo pode me chamar, mas assim, vamos para 2016 com uma expectativa de que a gente vai conseguir chegar lá, né? Vamos para os nossos projetos, né? Empreendedores ou corporativos, né? Vamos tentar fazer um mundo melhor aí em 2016, porque esse ano de 2015 está ficando para trás, a gente tem que esquecer ele, vai ter muita oportunidade. Eu queria agradecer essa oportunidade que eu tive aqui de fazer alguns programas, alguns bate-papos que o Luiz Carlos Franco me deu, né? Eu queria deixar o meu nome, meu contato, a minha empresa, né? GP3O Investimentos. Vocês me encontram no LinkedIn como Giuliano Perri, vocês me encontram no Instagram como GP3O_investimentos. Espero estar aqui no ano que vem também com bastante conteúdo positivo sobre economia, sobre educação financeira, sobre coaching, sobre troca de conhecimento, sobre mentoria, sobre empreendedorismo, né? Sempre eu trago alguém bacana aqui para trocar figurinha e desejo a todos vocês um ótimo ano, uma ótima passagem de ano, muita alegria para nós, principalmente nós brasileiros aí em 2016, tá bom? Um forte abraço, valeu galera!